Olá, nós estamos chegando até você com mais uma aula do Manual de Ativação Profética. E você é bem-vindo, você pode interagir conosco aqui pelo nosso chat, você pode fazer perguntas, você pode pôr o seu comentário, contar a sua experiência aí e dar o seu like. Então esteja à vontade. E nós vamos continuar de onde nós paramos, na semana passada, trazendo agora o capítulo 2. E no capítulo 2 nós vamos estudar sobre que Deus pode usar tanto uma visão externa quanto uma visão interna para inspirar uma genuína palavra profética. E o objetivo do capítulo 2 é que você utilize objetos, como objetos físicos, materiais, como catalisadores para o encorajamento profético e para a revelação. Então Deus treinou os profetas do Antigo Testamento fazendo uma pergunta: o que você vê? E em Jeremias, capítulo 1, 11 a 13, nós lemos: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo e ela está inclinada do norte para cá. Não sabemos se o profeta Jeremias, ele teve uma visão assim com os olhos naturais ou se foi uma visão espiritual. Mas mais adiante, sabemos que Deus usou uma figura da visão natural, para ativar a declaração profética em Jeremias ou através de Jeremias. Lá em Jeremias 18, versículos 1 e 2 diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, à medida que Jeremias observava o oleiro, fazendo a sua obra com o barro, ele recebeu do Senhor, então, a inspiração da palavra profética. E Deus pode usar tanto uma visão interna quanto uma visão externa para inspirar uma genuína palavra profética. E Deus usou esse método de treinamento, de profetas, de usar imagens externas como catalisadores aí de palavras proféticas dadas a Jeremias, a Amós, a Zacarias. Então nós temos lá, vou só citar os textos, depois você pode consultar: Amós, capítulo 7, versículo 8, capítulo 8, versículo 2, e Zacarias 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Vamos ver agora sobre profetizando usando objetos externos. E dentro, desse aspecto aqui, nós vamos ver algumas formas, que esse tipo de inspiração começa. Como começa uma palavra profética vindo através de um objeto externo? Primeiro, nós vamos por aqui o item roupas e acessórios. Apesar de que nós sabemos que nós não devemos julgar pelas aparências, nós entendemos, aqui Dan falando, que roupas e acessórios podem ser uma expressão de realidades internas. Isso ocorre quando um objeto externo chama a nossa atenção
e pode ser usado aí como uma plataforma de lançamento para uma palavra profética. E depois que nós realizamos, né, uma percepção mais acurada, pedindo ao Espírito Santo uma confirmação, então nós só vamos liberar aquilo que nós já tivemos uma confirmação através do Espírito Santo. Então ele vai nos revelar. E como eu posso saber que eu recebi essa confirmação do Espírito Santo? Através de uma paz interior, através, aliás, eu estou numa paz interior e como eu reluto em entregar, começa a crescer uma pressão dentro de mim para que eu fale. Então isso é um sinal também, né? Uma compulsão para falar, né? Então você sabe que você está sendo impulsionado para falar. Pode vir também um fluir de informações na sua mente, né? Adicionais, que vão acrescentar aí ideias, ou um pensamento específico. A falta de confirmação, ela seria qualquer sensação negativa para avançar, então você tem um sentimento, uma sensação negativa que não vai, não fale, não libere, ou uma dispersão repentina, então começa aí uma dispersão na sua mente, outras coisas começam também a entrar, e aquela percepção evapora da sua mente, há uma inundação de informações numa direção contrária. Ficou confuso? Não fale, não entregue, não avance, porque a palavra profética ela é clara, ela precisa ser nítida para ser entregue. Quanto mais você se arrisca em proferir, um encorajamento profético, mais você vai aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo falando com você. Então, essa intimidade com o Espírito Santo vai crescendo e você vai se tornando mais seguro. Você já sabe como ele fala, o jeito que ele fala com você. Isso vai te dando maior segurança. Então, aqui ele conta, Dan McCollum conta um episódio que aconteceu entre ele e o pastor Craig. Eles estavam conversando sobre como o Espírito Santo, nos guia para entregar uma palavra de encorajamento profético. E Craig mencionou que ele usa muito as joias, como um gatilho para entregar uma palavra profética. Aí ele virou para o Dan e disse: olha, é como o seu relógio, o relógio que você está usando. Esse relógio tem as horas de várias partes do mundo. E aí ele viu o relógio, viu esse detalhe no relógio e em seguida veio a palavra de encorajamento profético. Ele disse: eu vejo o Senhor levando você para muitas nações e dando-lhe um grande impacto e influência ao redor do mundo. Desde aquela palavra profética, aí Dan McCollum ele registra que ele viaja, para países nos 5 continentes. E hoje a maior parte do seu ministério acontece fora dos Estados Unidos. E desde aquele encontro, ele também, o Dan McCollum, usa roupas, joias, sapatos como plataforma precisa, para o lançamento de uma palavra profética de encorajamento. Então veja, sempre a palavra profética ela encoraja, edifica e consola, tá? Nada de negativo, é tudo positivo.
E veja que nós estamos rodeados por objetos, né? À nossa volta há tantos objetos. E as duas perguntas que Deus normalmente faz são: o que você vê e o que isto significa? O que você vê, o que chama a sua atenção, o que atraiu a sua atenção e o que isto significa? Essas perguntas, elas continuam sendo poderosas para se buscar o que Deus está falando aos corações e vida das pessoas. Então veja para onde a sua atenção é chamada. Pergunte a Deus, ao Espírito Santo, se Ele está falando algo especificamente, né, com você, e para que você, através desse ponto, né, de contato aí específico, você seja lançado para uma palavra profética. Vamos ver aqui objetos intencionais. Deus falou ao profeta Ezequiel para ele trazer alguns objetos específicos que estavam relacionados com o que Deus queria comunicar ao povo, ao seu povo. E lá em Ezequiel 4, versículo 1, 3, capítulo 3, 9 e capítulo 5, versículo 1, nós lemos: agora, filho do homem, apanhe um tijolo, depois apanhe uma panela de ferro, pegue trigo, cevada, feijão, lentilha, milho e aveia, coloca-os numa vasilha. Agora, filho do homem, apanhe uma faca afiada, depois tome uma balança de peso. Cada um desses itens físicos tem sido introduzido, né, no meio ambiente como partes daquilo que Deus quer falar. Então nós temos aqui uma ilustração, né, do Senhor cabeça de batata. O que é isso? Ele conta que Tami, uma pessoa, lidera o time de intercessão da igreja natal dele, e que essa pessoa é uma mulher, uma amiga da família e uma voz profética também muito apurada, né, pelos anos que ela já exercita o dom de profecia. E numa manhã de domingo, durante o culto na igreja, Tami aproximou-se, né, do Dan, e com algo escondido em sua mão fechada, e disse: Dan, o Senhor compartilhou comigo o quanto você tem lutado com sua identidade pessoal. Dan diz que a veracidade e compreensão daquelas palavras golpearam-no como uma flecha no coração. E aí ela continua: Deus me enviou com algo para lhe entregar e irá ajudá-lo com sua identidade. Tami estendeu a mão, abriu-a e ali estava um brinquedo do Senhor cabeça de batata. Deve ser algum brinquedo bem típico lá nos Estados Unidos, né? Não é comum para nós aqui no Brasil. E ela disse: você não alcançará sua identidade nesta estação, né, com aquilo que você faz. Você tem muitas maneiras, Deus tem muitas maneiras e expressões para você. Seja simplesmente agradável a Ele e a seu Filho Jesus. Qualquer que seja a tarefa e a cara de Deus para você, cabe a Ele. Apenas descanse e deleite-se no Senhor. Apesar de não ter sido exatamente o que Dan esperava, né, ouvir naquele momento,
essa palavra foi sustentadora para a sua vida e lhe ajudou a aprender o segredo de regozijar mais na filiação do que na função. E ele, então, a partir desta palavra, aprendeu a ser multitarefa. De qualquer maneira, seja quando for e como for, o que Deus tiver para eu fazer, farei com alegria e gratidão, diz Dan. Então veja, né, como é importante nós termos pessoas, né, ao nosso redor que recebem de Deus e nos entregam palavras encorajadoras. Agora, recomendações para ativar o dom profético. Primeiro, gatilhos da aparência. Por meio deste exercício, lembre-se de não julgar pela aparência, mas permita que o Senhor atraia sua atenção para um detalhe específico que dispare uma palavra de encorajamento. Considere que as cores, formas, letras e número poderão ser parte do fluir profético. Junte-se, agora é a prática, tá? Junte-se a um amigo ou a um pequeno grupo e pratique palavras de encorajamento que sejam disparados por uma peça de roupa, uma joia, uma biju, sapatos, palavras que apareçam na roupa, né? Ou até mesmo tatuagem. Se você estiver sozinho, folheie revistas buscando por gatilhos externos para o profético através do que as pessoas usam. Se a sua atenção for chamada para algum item, né, na roupa, no sapato, nos complementos de uma pessoa, então, em seguida, pergunte ao Espírito Santo o que isso quer dizer, o que significa, que palavra ele está trazendo para aquela pessoa. Entendeu? Eu sinto muito de nós não estarmos aqui, né, ao vivo, né, com as pessoas aqui conosco, mas a partir de julho nossas aulas serão práticas e todas as pessoas que querem se desenvolver no dom de profecia poderá vir e nós faremos todos esses exercícios que estão aqui sendo recomendados para nós semanalmente, até que isso seja o natural para nós aqui na CCA. Segundo, gatilhos do meio ambiente. Então, esta ativação é uma boa oportunidade para se tornar mais atento ao nosso meio ambiente, o externo, o ambiente externo, reconhecendo que Deus usará essas coisas como dicas para uma palavra profética de encorajamento para alguém. Palavra profética de encorajamento, ok? Então, a prática agora. Junte-se a um amigo ou a um pequeno grupo. Olhem em volta e observem ao redor coisas que imediatamente chamarão a atenção de vocês. Talvez seja o sinal saída, ou uma grande e confortável cadeira, ou talvez uma prateleira, ou um quadro, ou uma borracha, enfim, qualquer objeto. Revezem nos grupos, né, pequenos e compartilhem sobre os itens que despertaram a atenção e o que vocês sentiram o Senhor lhes dizer através desses objetos externos. Entende? Então chamou a sua atenção logo em seguida. Senhor, o que significa? Qual é a palavra profética?
Aqueles que estiverem sozinhos poderão anotar as coisas que Deus está falando através de itens do seu ambiente externo. Então agora, alguma coisa chamou a sua atenção, não fica como uma casualidade, entendeu? Mas você pode perceber aí que Deus quer falar através daquele objeto externo. E Deus está falando todo o tempo. Terceiro, mesa de gatilhos. Para um pequeno ou médio grupo, traga 5 ou 6 itens variados e aleatórios para dispararem o encorajamento profético. Coloque esses itens, sobre uma mesa à frente do grupo. Escolha um voluntário do grupo para selecionar um item. Depois, escolha 2 ou 3 voluntários do grupo para compartilhar uma palavra profética com aquela pessoa que escolheu aquele objeto. E aí, então, esta pessoa vai receber, palavras de encorajamento, palavra profética de encorajamento a partir daquele objeto que ela escolheu. E 2 ou 3 pessoas voluntárias trarão esta palavra para a pessoa em cima daquele mesmo objeto. Depois que compartilharem as palavras proféticas aí sobre a pessoa que escolheu o objeto específico, então agora escolha um novo voluntário, que vai escolher um novo objeto. E aí 2 ou 3 pessoas no grupo vão liberar uma palavra profética de encorajamento a partir do gatilho que é o objeto que foi apontado. Ok? Quarto, cartões proféticos. Peça às pessoas do seu grupo para trazerem 6 a 10 cartões ou em papel impresso, de assuntos diversos. E este exercício irá ativar palavras aí proféticas a partir destas dicas visuais. Então, escolha um voluntário do grupo para escolher uma imagem que mais o atraiu, ok? Então são cartões com imagens. Peça ao grupo para compartilhar encorajamentos proféticos para aquele voluntário baseado na imagem que ele escolheu, ou cartão que ele escolheu. Então o grupo, um voluntário, pega, escolhe um dos cartões, esse cartão traz imagem, e aí vai profetizar um outro sobre, escolher uma outra pessoa para profetizar aquela pessoa que escolheu o cartão a partir da imagem que está no cartão. Siga esse padrão, aí com todo o grupo, vai outros voluntários e outros aí profetizando. Essa é a prática, é o exercício prático. E então peça para cada pessoa do grupo escolher um dos cartões e anotar uma palavra profética na imagem escolhida. Então veja, é praticando mesmo que nós vamos ficando mais firmes, mais seguros para fazer isso. Então, treinamento, precisa treinar. Aqueles que estiverem fazendo sozinhos essa ativação, esses exercícios é o exercício de ativação, tá? Para você entender. Manual de ativação profética. Poderão escolher um objeto de arte da sua casa, um objeto da decoração da sua casa, ou uma figura de revista, ou uma propaganda, e anotar o que o Senhor falar através dessas figuras. Então, olhou e recebe a palavra e anota. 5. Troca de presentes proféticos, outro exercício. Essa ativação treinará você para ver o profético por trás de um presente.
Imprima o nome dos membros do seu grupo em cartões ou em pequenas tiras de papel. Passe o cartão com os nomes para cada membro do grupo. Peça ao grupo para que no próximo encontro cada membro do grupo retorne com um presente que represente aí um sentimento profético que o Senhor tenha falado, né, para essa pessoa. E então é escrito aí, né, num cartão. Junte o grupo em círculo e entregue os presentes, um de cada vez, com aquilo que o Senhor, né, esteja entregando através do presente. É um outro tipo de exercício de ativação profética. Sexto, amigo secreto profético. Organize um amigo secreto profético com alguns amigos ou membros da própria família. Cada participante comprará e trará um pequeno presente, trazendo de casa, com uma palavra profética escrita ligada ao presente. Então, o presente com um cartão trazendo uma palavra profética. E sempre relacionado ao tipo de objeto que está ali. Embrulhe o presente para que ninguém descubra o que é, e cada pessoa escolherá, né, um presente que está ali sobre a mesa, abrirá e lerá o encorajamento profético que está acompanhando o presente. Ok? Agora, isso tudo em relação a objetos externos. Agora vamos para os gatilhos internos. Nesta ativação, divida o grupo em pares. Ao invés de ativar com objetos externos, vocês usarão seus olhos interiores ou imaginações santificadas, porque tudo tem que ser pelo poder do Espírito Santo. O que não vem pelo Espírito Santo precisa ser rejeitado. Não podemos misturar as coisas. Lembre-se que cada palavra deverá ser encorajadora, jamais palavra negativa, né? De acordo com o protocolo do que seja uma palavra profética. O protocolo da palavra profética é edificação, encorajamento, consolo. Não pode passar disso, ok? Feche os olhos por um momento e peça ao Senhor uma imagem para uma outra pessoa. Você pode ver, né, aí uma imagem estática, um filme, um lampejo de cor, algo vai aparecer na sua mente. Compartilhe o que você vê para outra pessoa e o que você pensa que isso significa. O que vê, o que significa. O que vê, o que isto significa, tá? O que significa tem que vir do Espírito Santo e sempre será uma palavra de edificação, encorajamento, consolo. Agora tem aqui uma parte prática, depois no livro vocês vão ter, né, para fazer essas lições, perguntas para discussão e reflexão. Você já teve uma impressão de que um objeto externo ou a aparência de alguém fosse de Deus, né, atraindo a sua atenção para aquele detalhe? Agora que você sabe que os detalhes externos que nos chamam a atenção são maneiras de Deus falar, como você poderá usar esse método de encorajamento profético no seu dia a dia?
Eu vou responder aqui vou dar a minha resposta, tá, ao exercício, né? Se nós estivéssemos em grupo, todos teriam oportunidade de responder. Mas você pode fazer aí onde você está, ok? Eu respondo sinceramente, não sabia que era Deus despertando minha atenção para dar uma palavra profética para a pessoa, mas sim muitas vezes percebi algo chamando a minha atenção, só que eu via, mas não fazia a pergunta, o que isso significa? Mas daqui para frente, agora qualquer detalhe, qualquer coisa que chamar a minha atenção, em seguida eu vou fazer a pergunta, o que isto significa, ok? Segundo o exercício, leia Salmos 19 e Romanos 1, 19 a 20. Eu fiz essa leitura. Como essas passagens relacionam o desejo de Deus falar através de coisas externas? Tudo que nós afirmamos aqui tem que ter respaldo na Bíblia, certo? A leitura do Salmo 19 você pode fazer em casa. Ali, para mim, diz: toda a criação aponta para o Criador. A Bíblia fala por ele. Então, porque ali fala tanto, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, entendeu? Fala da criação de Deus e depois fala da palavra, como Deus fala conosco. Então, isso que está ali no Salmo 19. Em Romanos 1, 19 e 20, também diz que não há desculpa que justifique não crer em Deus, não crer em Jesus, né? Basta olhar ao nosso redor para ver as suas digitais de Criador. Esta é a minha resposta. Você olha para o céu, sol, lua, estrelas, isso é a digital de Deus dizendo, eu sou o Criador. Então não há desculpas para dizer não há Deus, porque Deus se apresenta através de toda a sua criação e são objetos externos, visíveis, palpáveis, que nós podemos aí concluir, né, a sua existência, ok? Depois aqui o próximo exercício, leia as passagens bíblicas de Isaías, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Também, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. E também o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Depois que você lê esses textos, aí vem as perguntas. Explique a primeira. Explique a diferença entre julgar as pessoas pela aparência e ser despertado para detalhes externos. Então, julgar a aparência é uma coisa, ser despertado por um detalhe externo para liberar uma palavra profética encorajadora é bem diferente. Em Isaías 1, de 1 a 3, aí, resumindo, Deus dizendo, meu povo nada compreende. 1 Samuel 16, 7, ali Deus dizendo, o homem vê a aparência, né? Deus dizendo para Samuel, inclusive, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ali no episódio, né, de escolher Davi para ser o rei de Israel. E no Evangelho de João 7, 24, nós somos orientados a não julgar pela aparência. Então a diferença está
em que ser despertado para detalhes externos tem a finalidade de encorajar, edificar e consolar. Quanto julgar pela aparência é criticar, é diminuir, né? É rejeitar a aparência do outro. E isso não é de Deus. Segunda pergunta, nesses mesmos textos: quais cuidados que devemos ter para não julgarmos as pessoas pela aparência? Então, só devemos usar os objetos externos ou as coisas que estão nas pessoas externamente para transmitir uma mensagem de encorajamento que vem pelo Espírito Santo. Jamais isso terá outra finalidade que não seja essa de abençoar, de encorajar, de edificar, de consolar. E em terceiro, ao profetizar, você se sente mais despertado por uma imagem externa ou uma visão interna? Eu tenho mais assim afinidade com a visão interna, mas eu digo que eu me lembro quando eu era uma adolescente, andando pelas ruas e em todos os ambientes onde eu estava, eu sempre tinha assim aquela coisa de observar. Sou muito observadora, não de observar a aparência e julgar a aparência, mas sou muito observadora de captar no meio exterior detalhes, coisas, né? Mas eu não sabia que isso poderia ser usado por Deus. Eu não sabia que era algo que vinha de Deus e que teria que ter um passo a mais, que é o que isso significa, o que isso quer dizer para essa pessoa, para encorajá-la, para consolar, para edificar. Agora, hoje eu aprendi, daqui para frente, vou estar atenta a todas as coisas que me chamarem a atenção e aí dar o passo seguinte, que é entregar o significado daquilo que foi observado. E por último, você já presenteou alguém com um objeto profético? Qual foi o presente e qual foi a palavra profética? Olha, infelizmente comigo ainda não, mas daqui para frente vai acontecer. Porque quando não sabemos, tudo bem, mas a partir do momento que nós aprendemos, agora a questão é colocar em prática, não é verdade? E eu espero que você tenha sido abençoado com esta palavra, né, que isso tenha chamado a sua atenção e como o Espírito Santo pode nos usar daqui para frente, não é verdade? Então eu quero, né, cumprimentar aí, Patrícia, as pessoas que estão conosco, dar as boas-vindas, né? Que bom que vocês estão aqui. Logo, logo nós faremos todos esses exercícios na prática e depois eles serão naturais nas nossas reuniões, nas células, né, nas celebrações, onde nós estivermos, sabe? Assim, né? Chamar a Tereza, vamos lá para o shopping, vamos dar uma caminhada agora que abriu, não sei se já abriu, e vamos, né, ativar o profético. Vamos aí andar pela rua ativando o profético, ali no supermercado, em qualquer lugar que você estiver, você pode ativar o seu profético. Olha quanta palavra abençoadora pode sair da sua boca. Amém? É isso mesmo, Camila. Vamos pôr em prática. Valdirene, isso aí, né? Nós somos os canais de Deus aqui na terra para abençoar pessoas. E eu declaro sobre a sua vida essa liberação profética. Eu declaro essa sensibilidade, né? A ouvir a voz do Espírito, a enxergar o que o Espírito Santo
Santo está te mostrando, e sempre para trazer uma palavra de encorajamento. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês possam colocar em prática já aí na sua casa, né? Onde você está, com as pessoas ao seu redor. E não esqueçam, treinem desde os juniores, tá? Desde os de 11, 12 podem começar a treinar. As crianças no ministério infanto-juvenil serão canais tremendos nas mãos de Deus. E elas são puras, né? Eles também precisam entrar nesse mover profético. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, mesmo que seja online. Logo, logo nós poderemos estar juntos. Amém.